Abrir a Bíblia, por favor. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Capítulo 9, verso 3, 8, 10, 12 e o 18. Vamos correr a Bíblia hoje. Verso 3, 8, 10, 12 e 18. Amém? Estamos? Amém. Aleluia. Verso 3. E indo no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco. Verso 8. Olha aí. Subitamente cercou o resplendor de uma luz do céu. Verso 8. E Saulo levantou-se da terra. E abrindo os olhos não via ninguém. Verso 10. Mas havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Verso 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Amém. E o verso 18 diz-nos o seguinte: e logo lhe caíram nos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Glória a Deus, glória a Deus. Fala assim, ó: troco hoje as tuas escamas. Eu quero que tu profetizes essa palavra para um dos teus irmãos que está do teu lado ou dentro dessa igreja, e diga essa verdade: troco hoje as tuas escamas. 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 Troco as tuas escamas. Aleluia. Você está glorificando. Glória a Deus. Cultuar é profetizar. Aleluia. A Bíblia diz que ora tu profetizas, ora tu falas. Queridos, então vamos aqui conhecer hoje, em breve palavras, quem somos diante dos nossos olhos e diante dos olhos do Todo-Poderoso. Ainda que para muitos aqui pensam se autoconhecer, é óbvio. Porém, após eu quero crer desta mensagem, tu terás então condições o suficiente para dizer: eu sei quem hoje eu quero ser. Que era um homem, aleluia, apóstolo do gentil, um homem escolhido por Deus, um homem escolhido, aleluia, pelo próprio Senhor Jesus, aonde então este homem chamado apóstolo Paulo, em que no outro tempo, mais outrora, aleluia, sendo então alguém, um defensor de unhas de galas, da chamada visão judaizante ou judaísmo, onde então calcado ele na lei, motivado até mesmo, aleluia, pelo chamado superego, e esse chamado superego traz uma ideia para tu teres uma ciência, uma consciência, vai trazer uma ideia de uma análise, um fator chamado uma consciência de juízo, ou seja, esse homem julgava, aleluia, sendo ele estar na direção de Deus, esse homem julgava, e o juízo dele era então alguém que pensava que estava no projeto de Deus, no plano de Deus, onde então ele toma a direção, aleluia, com seus companheiros, após ter pego uma carta e indo rumo a Damasco. A palavra
chamado alume, ou seja, trazer a tua consciência que este homem rumo a caminho do deserto, aleluia, se depara com o dono da igreja. Olha, aonde ele estava, rumo ao deserto. E esses desertos da nossa vida, muitas das vezes, torna-se necessário nós estarmos imbuídos, nós estarmos envolvidos, nós estarmos inseridos, porque é ali que Deus começa a se representar, aleluia, ou apresentar-se para nós, a fim de que tenhamos uma ciência, uma consciência, um juízo de que Ele é o Senhor, e não bota para perder nenhuma guerra. Quando Ele te chama, Ele te prepara, quando Ele te prepara, Ele te envia, e quando Ele te envia, é sem argumento natural humano, ou até mesmo a consciência do homem, a fim de questionar o ide, aleluia, do Senhor. Esse homem não estava brigando com a igreja, esse homem estava brigando com o chamado de Deus, esse homem estava brigando com o próprio Deus, e aleluia, porque nessa noite tu venho a este lugar com o coração aberto para não brigar contra o que Deus vem para ti, mas para dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me a minha, usa minhas nações, usa meus povos, usa as multidões, ainda irei eu de passar por alguns desertos, e importante é que o Senhor da minha vida vai me produzir crescimento, e as escalas dos meus olhos, eu estou disposto a ser trocado, aleluia, pelo teu Espírito. Eu posso glorificar a Deus, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Chamamos Jesus. Meus amados, percebam aqui que este encontro, para alguns teólogos, Saulo recebeu então umas escamas, algumas lâminas diante dos seus olhos. E a palavra olhos, o grego quer dizer o quê? Ou seja, a ciência que esse homem tinha de quem era Deus e o chamado de Deus para si. Era necessário, e como lhes falei, para alguns teólogos ele passa a receber algumas escamas. Assim também, como teólogo que já sou, responsabilizo-me em dizer aos teus ouvidos que não foi simplesmente receber algumas escamas, mas sim uma troca de escamas. Haja vista que os seus olhos já estavam bloqueados, aleluia, pelas escamas da soberba, pelas escamas da arrogância, pelas escamas do egocentrismo. Era necessário o dono da igreja entrar em ação a fim de mudar a ideologia, a fim de mudar, aleluia, a filosofia. Deus assim, de condições, de chamado, de preparado, de enviado. Esta é a dinâmica, o chamado de Deus na vida. O homem que se coloca sobre a cruz de Deus. Observe. Nós chamamos, Senhor. A Bíblia diz que esse homem então agora recebe como escamas uma troca de escamas, Aleluia. onde seus olhos estavam como os olhos de um crocodilo para as escamas de um peixe. Ei, qual é o tiro? Crocodilo e peixe. Aleluia. Crocodilo e peixe. Aleluia. Crocodilo E e peixe. peixe. Mas não. Crocodilo e peixe. Aleluia. Olha. Crocodilo e peixe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és Relacionado a isso, queridos, começa aqui então, eu começo a pregar e falar-lhes de um Paulo que indo rumo a Damasco, personificado a um animal chamado crocodilo, Aleluia. que era necessário o dono desse chamado cardume que era a igreja, Aleluia. que tinha sido levantado nos primórdios lá do século I, marcado, ungido, preparado, um grupo de pessoas
queixando-se. No entanto, aqui, querido, a Bíblia vai dizer que a carta que ele pede para um homem que tinha incumbência como sumo sacerdote era alguém que não era pouca coisa. Este homem era aquele que tinha a incumbência de repercutir a igreja. Este homem estava incumbido de representar o povo diante do Senhor. Esse sacerdote representava o sinédrio. Esse sacerdote tinha a obrigação de promover a paz. E quando ele então assina o edito, assim como ele assina a carta, entrega ela à mão do apóstolo, aleluia, melhor dito, do Saulo. Sendo assim, ao dar a carta, meu amado Saulo, ele estava então compactuando com aleluia, aquilo que era a ampliação do guerreiro de Deus, as vidas da vontade chamada permissiva, porque havia um projeto, havia uma determinação, havia um propósito. O Deus da igreja estava permitindo tudo isso acontecer para que esse crocodilo não passasse, aleluia, a ferir o dono da igreja, mas a ferir a igreja do dono, aleluia. Hoje Deus fala contigo e toma a minha boca para te dizer que ainda que essas escamas como crocodilo até então estavam impedindo do projeto de Deus sobre a tua vida, eu quero crer, meu amado, que o Senhor, o dono da igreja, vai incendiar a tua vida através dessa mensagem. Após terminar essa mensagem, as escamas serão mudadas, aleluia, e tu sairás daqui cheio. O Senhor que muda a escama, o Senhor que cancela de crocodilo, venha te mostrar que Ele é o dono da tua vida, Ele é o dono da tua alma, Ele é o dono da tua coração, é o Deus que te levanta e te fortalece. Os que iam junto com Saulo somente ouviam, mas não viam. Majestoso de Israel. Tudo por quê, pastor? Porque a experiência não era para eles, era para Saulo. Aleluia. Aí tu não entende o porquê que muitas das vezes tu sofre sozinho. É, Jesus. O crescimento é para ti, É Deus. o transplante é para ti, É Deus. a metamorfose serve especificamente para ti. É Deus. A troca das escamas tem estado somente tu inserido, porque o projeto é teu. É Deus. O plano é para ti. É, general. Eles não viam, mas ouviam. É, grande A Bíblia vai dizer que tudo porque a experiência então era somente para Saulo. Diga comigo, para Saulo. Sendo assim, Aleluia. Poderoso de até mesmo os seus companheiros que permaneceram com a mesma lâmina, É Deus. ao contrário de Saulo, que não via ninguém. Olha aí, aqueles que estavam com ele saíram inflamados pela mesma lâmina do ódio, pela mesma lâmina do orgulho, É Deus. pela mesma lâmina da verdade, pela mesma lâmina da arrogância. Eles permaneceram com a mesma lâmina. Deus. Porém, o homem chamado Saulo, ao cair por terra, ao ser levantado, ele já não levanta mais como crocodilo. Ele levanta agora como peixe. As escamas começaram a ser mudadas. Porque havia um projeto. Havia um projeto. Havia um projeto. Aleluia. Aleluia. Observe, queridos. Sendo assim, então, mesmo esses companheiros não vendo nada, mesmo eles contendo as mesmas lâminas, ao contrário de Saulo, que não via ninguém, Saulo é então conduzido a Damasco. A palavra Damasco quer dizer o quê? Deus da glória. Silêncio. Tu és maravilhoso, Deus. E esse silêncio não é para tu fazeres. É, Jesus. Porque tu não estás em Damasco, tu estás em Jerusalém de Deus. Aleluia. Jerusalém de Deus. Paz a vida em ti. Amém. Em nome de
estava ele agora no verso 9, no capítulo 9, em jejum. Aleluia. Olha aí. Vamos aqui então tentar entender o que Deus está querendo falar conosco. É, Jesus. Aleluia. Sobre dois tipos de escamas que, ora, Deus revelou ao meu coração. É Deus. E quando nessa ocasião de domingo passado, o Senhor calou ao meu coração esses dois tipos de escamas e mandou eu procurar conhecimentos pelos quais pudesse acrescentar aos teus conhecimentos o tipo de escama em que os peixes têm, alguns peixes têm, e o tipo de escama que os crocodilos possuem. Olha, estamos diante da veracidade da palavra. Percebemos aqui que os peixes estavam, melhor dito, os peixes aqui, vamos estudar então o que a chamada zoologia venha a nos ensinar. A palavra zoologia traz uma ideia da ciência que estuda os animais vivos ou os animais extintos. A Bíblia diz, e aqui a ciência comprova, dizendo que os peixes são alguns tipos de revestimento de algumas escamas, chamada placoides. Placoides traz essa ideia do corpo duro que incrustam-se e na pele toca então de certos peixes, ou seja, alguns revestimentos que elas vão trocando. A ciência vai nos ensinando que esses placoides do corpo duro, aonde torna-se incrustado, aleluia, certos peixes, assim consegue impregnar sobre seus próprios corpos, ou sim, os peixes possuem um tipo de epiderme. Diga comigo, epiderme. O que é epiderme? Epiderme é um tipo de células de formas e funções variadas. Agora, as características dessa epiderme, aonde seria então um tipo de revestimento, aleluia, que os peixes também possuem, é uma proteína fibrosa que apresenta como então a característica, ou seja, como uma formação rígida, elasticidade ou até mesmo, aleluia, que impermeabilidade de água, ela não consegue atravessar a água. Esta então proteína, ela produz nos peixes a incapacidade dos peixes então, aleluia, através dessa proteína fibrosa, aonde elas vão então na sua elasticidade e na sua impermeabilidade de água, possuindo então a origem entre animal e é aqui também encontrada na epiderme das plantas, ou seja, que tem contato direto com o chamado ambiente. Agora escute-me, estes animais vertebrados que têm então escamas nos chamados seres humanos são conhecidos como proteína, é produzida em células, aleluia, denominada de quê, pastor? Denominada de queratinócitos, ou seja, essa queratina é outra palavra meio difícil de falar, porém eu vou aqui trazer esse conhecimento conforme o Senhor calou o meu coração e as pesquisas vieram, ou seja, esse revestimento da queratina, ela vai produzir aonde? Uma proteína, aonde 15 pelo menos aminoácidos, sendo um deles então a chamada cisteína, ou seja, é uma substância que tem função de proteger, de fortalecer algumas escamas ou estruturas também do nosso corpo, aleluia, mas em primazia do nosso cabelo, couro cabeludo. Ali está então essas proteínas necessárias aonde fosse envolver o corpo humano, trazendo aqui as chamadas epidérmicos da pele, da unha e do casco. São células humanas, aleluia. Sendo assim, meus amados, para Paulo ser transformado, para Paulo receber um outro nome de Saulo, para Paulo ali necessário era essa chamada proteína
te possibilita para enfrentar os infernos. A epidemia espiritual que eu estou te falando, ela te produz o quê? A proteína do espírito, do qual tu vais ingerir agora. E o sangue vai te possibilitar de enfrentar os infernos, a carne, o mundo, o sistema, aonde tu vais levantar sua autoridade no Senhor. Não mais com o crocodilo, não mais siga com as escamas do orgulho, da vaidade, do pecado, do mundo e dos infernos, mas é vestido do Espírito de Deus, vestido da autoridade do Senhor, vestido da unção do Todo-Poderoso. A epidemia do Espírito receba aí, meu alma, receba essa unção, receba esta estrutura do Espírito, esta proteína, aleluia, do Espírito, aleluia, que vai te dar substância o suficiente para tu proteger, para te fortalecer em algumas estruturas do teu corpo, em primazia, aleluia, a tua própria mente, que é o teu campo de batalha, é o teu campo de uma investida no mundo espiritual, onde nós devemos protegê-los, aleluia, aleluia, com a unção do Todo-Poderoso, a unção do Todo-Poderoso, aonde a Bíblia vai lhe dizer, e a mesma vai te dizer, meditará de dia e de noite, meditará de dia e de noite. Isso quer dizer o quê? Que essa proteína, essa, aleluia, queratina, vai te dar, aleluia, em primazia, aleluia, substância, a estrutura para a tua memória, para o teu coração, para a tua alma. É o que Deus tem hoje para dividir contigo nesse lugar. Ali estava Saulo, sendo assim esse Saulo transformado. Era necessário então essa proteína fibrosa, era necessário esse revestimento, era necessário para as aflições no combate diário. Ele então suportar as aflições, aleluia. Essa é a epiderme, que é nada mais e nada menos, meus irmãos, essa necessidade de fortalecer as nossas escamas espirituais do nosso corpo. Uma vez que possuímos então essa epiderme ou essa queratinasa, aleluia, queratinizada, desculpa, isto é, contendo então uma proteína, uma estrutura de uma queratina, ou seja, ali o que impede a perda da água ou até mesmo protege o teu corpo. Conforme então vamos crescendo, aleluia, nós através dessa queratina vai se perdendo então, aleluia, a sua essência. Conforme vamos tirando nossos olhos do Senhor, conforme vamos olhando e revestindo, estamos com as escamas desse crocodilo espiritual que vai diferenciando então, aleluia, é diferente desse peixe, aonde então a sua mandíbula, aleluia, vai até a sua cabeça e onde o resto do corpo, ali, meu irmão, a transformação desse crocodilo, da cabeça para cima, as suas escamas são diferentes do seu corpo, aleluia, uma vez que ele possui essa epiderme, isto é, aleluia, contendo então a queratina, perde agora também o efeito com a sua chamada proteção, porque para ser rígido também o seu próprio casco, ou seja, o crocodilo são, aleluia, um dos principais predadores, aleluia, aleluia, do mundo habitante, do seu próprio mundo habitante, ou seja, eles são, aleluia, carnívoros. Os crocodilos alimentam-se com a variedade, aleluia, de mamíferos vivos e mortos. Os crocodilos, eles se alimentam de pássaros. Os crocodilos, eles se alimentam de peixe. Os crocodilos, eles se alimentam de moluscos, de crustáceos, de anfíbios, de répteis e de insetos. Aleluia, em nosso planeta, amados, há cerca de 240 milhões, aleluia, de anos, esses animais incríveis eram, aleluia, reverenciados, aleluia, pelos povos antigos, mais propiciamente pelos egípcios
deve ser reverenciado, o Deus Todo-Poderoso, que deve ser louvado, o Deus Todo-Poderoso que tem toda a força, aleluia, o Deus Todo-Poderoso que tem todo o poder. Chega para esse crocodilo e diz: chega, daqui não passa, e se não passar daqui não passa com uma outra visão, uma outra escama, uma outra ótica, um novo espírito, uma nova postura, um novo coração, um novo propósito. O que eu estou te dizendo? Que esse crocodilo Saulo tinha que encontrar um Criador para ser transformado as suas escamas, para ser mudada a sua ótica e ser transformado de um crocodilo para um peixe. Aonde eu falei para ti agora que o crocodilo se alimenta também de peixe, mas todo na igreja, aleluia, todo nesse cardume, aleluia, coloca-se na frente de Saulo e diz: hoje eu mudo as escamas, hoje eu mudo a tua visão, hoje eu mudo a tua ótica, hoje eu mudo o teu nome, tu não serás mais, aleluia, Saulo, tu serás conhecido como Paulo o Pequeno, porque eu tenho propósito contigo, e vou te ensinar a tua sofrer no Evangelho, e vou te ensinar a tu conhecer o Deus da igreja, e vou te ensinar a conhecer o Senhor que tira e troca as tuas escamas. Aleluia. Aleluia. Quando eu olho para o livro de Jó, capítulo 41, aleluia, É Deus. Maravilhoso. eu começo a ver o próprio Deus, Oh, Jesus. que usa então desse animal para identificar a Jó. É Deus. O crocodilo, ou o Leviatã. Ali está então Deus dando uma referência a um animal temível. Deus. Verso 15: as duas fortes escamas que são então excelentíssimas, como uma flecha fechada e o selo no seu próprio corpo apertado. É Jesus. No verso 24, o seu coração é como uma pedra. É Deus. O verso 26, nem a lança consegue penetrar. É Deus. Assim estava Saulo, É Deus. o crocodilo. Aleluia. É Deus. Oh glória. Tu és maravilhoso, Senhor. Era necessário, querido, a troca dessas escamas, a fim de que o Senhor pudesse usá-lo. Amém. Aleluia. Queridos, entenda uma coisa: que tipo de escama está sob os seus olhos? É Deus. Tu és maravilhoso. Eu estou te trazendo aqui a necessidade de comprares esse colinho para as tuas escamas. Amém. Aleluia. Eu estou te trazendo a necessidade de tu entenderes que essa epiderma, ou seja, essa fortaleza que vai produzir em tuas escamas, aleluia, a continuação do trabalhar de Deus, a fortaleza de tu entenderes que a tua estrutura precisa ser abalada pelo poder de Deus, somente o poder do Senhor da tua vida. Aleluia. Era necessário a troca das suas escamas. É Jesus. Era necessário que os seus olhos pudessem então agora trocar de escamas de um crocodilo para uma escama de peixe. Tu és maravilhoso, Deus. Tudo porque as escamas irás te fazer Oh, Jesus. um novo homem, Tu és maravilhoso. um novo crente, Amém. um novo salvo, Aleluia. um novo servo. Sendo assim, Senhor, chamamos Rei da Glória. Saulo só foi possível o Senhor enchê-lo. Só foi possível o Senhor transformar de Saulo para Paulo, Aleluia. de um desejado para um homem pequeno. É Deus. Quando as escamas caíram nos seus olhos. O verso 18 do capítulo 9 de Atos Apóstolos vai
e levantando-se, foi batizado. Ei, peixe, quando o Senhor se retrata aos amigos de Jó, Deus fala assim: ei, se o meu servo, ele não disse crocodilo, não disse o Leviatã, ele disse o meu servo Jó, no qual eu arranquei as escamas, no qual eu troquei as escamas de crocodilo para servo, para peixe. Ali estava Jó, assim estava o homem chamado Paulo, precisando dessa metamorfose, desse Saulo, precisando dessa transformação. Quando as escamas caíram dos olhos, no verso 18, logo ao cair as suas escamas, recuperou a visão e levantando foi batizado. Amém. Vou dizer para ti, Amém, Jesus. o que Saulo, mais precisamente Paulo, precisava era de um encontro com o dono da igreja. O que ele precisava, mais precisamente, era de uma troca, mais radicalmente, de umas escamas de lâminas que caíram dos seus olhos. E quando a Bíblia vai dizer essa visão, aonde em uma visão ele vai então, o homem chamado Ananias, sendo conduzido para casa, aleluia, rua chamada direita, ali o Espírito de Deus tratando com Ananias, aleluia, mas severamente, para que ele entendesse que havia um projeto, havia um propósito, havia uma determinação. Ananias, ao entrar dentro da casa, a Bíblia diz, aleluia, que ele pôs as mãos sobre a pessoa de Saulo e logo as escamas caíram dos seus olhos. Logo ele de um crocodilo transformado seja, aleluia, agora em peixe. Pronto para então tocar a obra de Deus. Pronto para ser aquele que iria padecer pelo nome do Senhor. Ananias entra na casa, Ananias compartilha a unção, Ananias partilha com o projeto, Ananias é cheio do Espírito, Ananias divide o Espírito, Ananias percebe no Espírito. Havia uma necessidade de usar Saulo, por isso que ele disse: ei, eu vim aqui com um propósito, ei, eu vim aqui para te dizer, eu vim aqui para te dizer que essas escamas hoje vai cair por terra, o nome do Senhor será proclamado, o nome do Senhor será exaltado, o nome do Senhor será glorificado. Tu pode glorificar o nome do Senhor que arranca escama, aleluia, tu pode glorificar o nome do Senhor que transforma, aleluia, o homem de crocodilo para peixe. Tu pode glorificar o nome desse Deus que tem projeto de levantar nesta terra, não como crocodilo, mas como servo, não somente como servo, mas como peixe, não nas escamas do passado, mas nas escamas que ele vai te entregar. Ele recebe essas escamas de Deus, recebe essas escamas do Espírito de Deus. Aleluia. Tudo porque havia um projeto, tudo porque havia escamas que estavam impedindo o projeto. Aleluia. O Deus do projeto resolve transformar aquele homem, aleluia, mudar as suas escamas e levantar, aleluia, aquele homem nessa terra, porque ele é Deus de projeto. O Senhor, aleluia, ele fala o meu coração, ele está determinado ainda esta noite trocar as suas escamas, trocar as tuas escamas. É tu que lamúria o dia todo. Hoje o Senhor toca, aleluia, essas escamas da lamúria e coloca a exaltação, e coloca a proclamação, e coloca a glorificação,
aleluia, tuas razões. Ele está aqui pronto para te encher.